Salve, salve, Sebiano do Terceirão, tudo bom? Professor Carlos na área. Hoje para nossa aula, que aula? Aulas 30 e 31, tá? Terminamos o estudo da teoria dos números e entramos na matemática lógica. Essa matemática é muito empolgante. Você vai observar que tu vai precisar de cálculo, tu vai utilizar o teu raciocínio lógico. A matemática lógica ela é muito utilizada nas investigações, Polícia Federal, Polícia Civil, também é utilizada em dados de hologramas. Ela é muito bem utilizada. Se tu se aprofundar, nós vamos estudar a parte introdutória e depois se tu quiser se aprofundar, vale muito a pena. Eu acho que é um assunto novo para o ensino médio, quase tu não observa isso nos livros, tá? Porque ele é um assunto mais de concurso público, quando o cara vai fazer concurso para a Polícia Federal, Polícia Civil, tá? Porque tem aquela parte de investigação, a lógica matemática interagindo com alguns conceitos de interpretação. Quem gosta de português vai adorar isso aqui. Então vem comigo aqui, ó. Introdução à lógica matemática, conceitos básicos. O meu primeiro conceito, quando eu entro na lógica matemática, é eu saber o que é uma proposição. Cuidado, não vai confundir com preposição lá da professora Cláudia, de português. Aqui é proposição. O que é uma proposição? É toda declaração, tá? Que eu vou classificar em verdadeiro ou falso, tá? É toda declaração ou afirmação que eu classifico em verdadeiro ou falso. Ou seja, a proposição ela vai ter dois valores lógicos. Ou vai ser falso ou verdadeiro. Uma observação, ela não pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo, tá? Então é isso o conceito de proposição. É toda declaração onde você pode encontrar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Viu, Sebiano? Então vem comigo aqui, ó. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Só uma observação aqui, ó, que a representação das proposições, elas são letras do alfabeto, elas podem ser maiúsculas ou pode ser minúscula, tá? Uma das duas. Tá aqui, ó. Uma proposição P, dois pontinhos aqui, ó. 7 mais 2 é igual a 9? Sebiano, eu posso classificar essa proposição de 7 mais 2 é igual a 9? Sim, eu posso classificar, sim. É uma declaração. E essa minha proposição aqui, ó, ela é o quê? Ela é verdadeira. Ela é verdadeira, tá? Vou trocar aqui só o pincel para melhorar aqui. Então tá, é uma declaração que eu consigo classificar ela em verdadeira. Realmente, 7 mais 2 é igual a 9. Olha só a segunda. Teresina é a capital do Maranhão. Eu consigo classificar essa proposição? Sim. Só, professor, mas só que Teresina não é a capital do Maranhão, é a capital do Piauí. Sim, Bisônio, eu te falei que tu pode classificar a preposição em verdadeiro ou falso. Aqui sim é uma preposição, só que eu sei que é uma proposição falsa. Viu? Bem tranquilaço. Outra preposição. Lula foi presidente do Brasil? Sim, foi. Algumas pessoas gostaram e outras não, mas isso não é nosso mérito. Mas é uma proposição verdadeira. Tá? Então, toda declaração que você consegue classificar em verdadeira ou falsa, tem valores lógicos, ou verdadeiro ou falso, é uma proposição. É o primeiro conceito que tu tem de enraizar sobre a matemática lógica, ok? É isso. Então vamos a algumas observações.
Mais para frente, tu vai observar que minha proposição ela pode ser uma proposição simples e proposição composta. Como a gente está aqui só na parte introdutória, eu não vou entrar ainda nela, mas a gente vai chegar nela quando eu estiver estudando tabela verdade. Umas observações. Existem alguns casos que não é proposição, tá? Qual o seu nome? Cara, aqui não dá para me classificar. Qual o seu nome? Pode ser João, pode ser Pedro, pode ser Marinho, pode ser Joaquim, pode ser Bisônio. Então, qual o seu nome? Quando tiver perguntas, ou frases interrogativas, não é proposição. Certinho? Então, perguntas ou frases interrogativas não são preposições. Outra, que dia lindo. Aqui, que dia lindo é o quê? Uma exclamação. Quando for frases exclamativas, ela também não é preposição. Tá? Outro exemplo, a minha proposição F. Fecha a porta. Está indicando ordem. Quando indicar ordem ou gerúndio, também não é preposição. Ordem, não proposição. Olha só a minha proposição N. X mais 3 é igual a 7. Cara, eu poderia botar aqui o 4, que dava 7. Eu poderia colocar outro número no lugar do X para dar 7. Poderia botar vários números para dar 7. Então, preste atenção. Sentença aberta não é proposição. Aqui, ó, é uma sentença aberta. Ela também não é proposição. Bem tranquilaço esse assunto. Aqui, ó, a minha proposição Z. Y menos 4 é igual a 17. Também é uma proposição aberta. Então, também não é proposição. Tá? Mais para frente eu vou te dar mais um exemplo. Por exemplo, quando eu falo um paradoxo, essa frase é falsa. Se eu disser que ela é falsa, ela é verdadeira. Se eu disser que ela é verdadeira, ela é falsa. Quando indica um paradoxo, também não é proposição. Então, aqui são os principais casos que você, Bisônio, vai ter de memorizar. Quando não é proposição, frases interrogativas, frases que indicam exclamação, que indicam ordem e sentenças abertas. Isso aí não dá para tu determinar uma proposição, certo? Nosso segundo item chama negação de uma proposição. Negar uma proposição é tornar uma proposição falsa em verdadeira e uma verdadeira e uma falsa. Simples, olha só. Se uma proposição P é verdadeira, então sua negação, que o símbolo é esse tio aqui, ó, não P é falsa. O símbolo de negação pode ser esse tio e pode ser esse aqui também, ó, esse tracinho, que a gente chama de cantoneira. Isso aqui se indica negação da proposição. Por exemplo, minha proposição é P. Para me negar ela, é não P ou cantoneira P. Vou te trazer um exemplo, Bisônio. Olha só. Este livro é de matemática. A minha preposição é P, ó. Este livro é de matemática. Eu vou negar ela. Na hora que eu vou negar, ó, o P, eu já troquei, botei o símbolo. Não P, eu estou negando. Este livro não é de matemática. Viu? Neguei. Antes eu dizia aqui, ó, este livro é de matemática. Neguei ele, ó, não P. Este livro não é de matemática. Certinho? Então, negar é tornar uma frase, uma proposição,
ou verdadeira ou falsa, né? Nega ela. Se ela é verdadeira, ela vai ficar falsa. Se ela é falsa, ela vai ficar verdadeira. Estou negando. Sentenças abertas. Sentenças abertas, eu já te dei até um exemplo aqui, são sentenças com variáveis, que você pode colocar aqui um valor ou outro valor, e eu te falei que ela não é uma preposição, mas uma sentença aberta, ela pode se tornar uma preposição. E tu vai ver isso, que ela só vai se tornar uma preposição, uma proposição, quando eu utilizar os quantificadores lógicos. Os quantificadores lógicos tornam uma sentença aberta numa proposição, tá? Eu vou apagar o quadro aqui e já continuamos. Segura aí, Sebiano. Salve, salve, terceirão. Vamos se animar, galera. Vamos lá, galera. Novamente aqui, mandar um salve aí para essa galera que parece se animar e acordar cedinho para assistir nossas aulas aí, rapaz. E aí, Gabizinha? Bibica? Cecília? Cadê o Paulão? O Paulão disse que tá se matando em casa de estudar no joguinho. Tá estudando aí e tal. Santana também, Sejão, 40 por dia. Isso aí, a galera no geral. Leander, meu Deus, nunca vi numa aula. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Uma atividade do Leander é assim, flutuante. Às vezes chega, às vezes não. Presta atenção, Leander. Os Leandro, né? Mas é isso aí, galera. Vamos lá dar continuidade aí, ó. Eu parei lá naquela parte de sentenças, o quê? Sentenças abertas. E você vai dizer assim, professor, no início da aula o senhor disse que uma sentença aberta, ela não é uma proposição. Realmente uma sentença aberta que tem uma variável, ela não é uma proposição, mas ela pode se tornar uma proposição. Como isso, professor? Através dos quantificadores lógicos que nós vamos ver aqui. A função de um quantificador lógico é tornar uma sentença aberta numa proposição. Então tá aqui, ó. Sentenças abertas são sentenças com variáveis, certinho? Eu botei aqui, ó. X mais Y é igual a 15. Cara, aqui, para mim, não é uma proposição, é uma sentença aberta. Porque eu posso botar vários valores para x para dar 15. Posso botar vários valores para y para dar 15. Certinho? Só que aqui eu botei um quantificador lógico. Olha esse quantificador aqui, ó. Esse ezinho no sentido contrário. Aí, olha só como é que eu vou ler. Existe pelo menos um x que a soma dá 15. Pronto, cara. Aqui, quando eu coloquei esse quantificador lógico, eu já estou te dizendo que é uma proposição, porque eu te falei que uma proposição é uma declaração que eu posso classificar em verdadeiro ou lógico. Ele tem um valor lógico falso ou verdadeiro. Se eu estou te dizendo que existe pelo menos um x, aí sim, essa minha sentença aberta, ela passou a ser uma proposição por causa do quantificador lógico, esse ezinho do sentido contrário que ele diz existe um, tá? Então é isso. Agora vamos ver os quantificadores lógicos. Quem são esses caras? Meu primeiro quantificador lógico é esse azinho de cabeça para baixo. Olha, ele está dizendo aqui. Lei-se. Ele significa dizer para todo, qualquer que seja e todo. Por exemplo, eu botei como se fosse o exemplo dessa questão, para todo x, qualquer que seja x e todo x. Professor, eu tenho de memorizar esse cara? Tem, cara. Ó. Ele significa para todo, qualquer que seja e todo. É um azinho de cabeça para baixo. Olha o nosso próximo quantificador, ó, que a gente já viu aí, o ezinho do sentido contrário. Ó, como é que se lê ele? Existe pelo menos um e existe um. No exemplo, existe um x, existe pelo menos um x ou existe um x, para tornar a sentença verdadeira. O meu último quantificador lógico, certo que nós vamos observar ainda outros quantificadores lógicos quando a gente estiver trabalhando com a tabela verdade.
mas esses aqui são os bem introdutórios. Esse é cortado, tá? É cortado. É no sentido contrário cortado. Olha como é que se lê ele. Não existe e nenhum, certo? Qual a função dos quantificadores? Lógico, tornar uma sentença aberta em proposição. Certinho? Então, nesse primeiro momento da lógica, vocês têm de ter esses conceitos. O que é uma proposição, o que é uma negação, o que é uma sentença aberta, quando é proposição, quando não é proposição. Certinho? Eu trouxe uma questãozinha que está aí no livro de vocês. Qual das frases a seguir é uma proposição? Vamos analisar as verdadeiras e erradas aí, né? Vamos analisar colocando nossas respostas. Primeiro diz assim, a letra A. Vamos acertar essa questão. Qual questão? Vamos acertar essa questão. Pode ser várias questões. E eu te falei, toda frase interrogativa, ela não é proposição. Então, esse cara aqui, ó, não é proposição. A nossa B, ele diz assim, 2x mais 3 é menor que 7. E eu te falei que sentenças abertas, sentenças com variáveis, que não tenham o quantificador lógico, ela também não é proposição. Por quê, professor? Porque pode ser qualquer valor que eu boto aqui para x, não tem só um valor, tem infinitos valores para ser menor que 7. Então, não é proposição. Vamos analisar a letra D. Bom dia, bom dia. O que falei? Frases exclamativas não é preposição, cara. Então, tira esse cara daqui, tá? Olha só. Esta declaração é falsa. Se eu falar que ela é verdadeira, ela se torna falsa. E se eu falar se ela é falsa, ela é verdadeira. Isso aqui chama-se paradoxo. E quando eu tenho um paradoxo, ela também não é proposição. Minha única proposição aqui é essa aqui, ó. 2 mais 3 é igual a 7? É uma proposição. Eu posso classificar ela em verdadeira ou falsa. Eu sei que é uma proposição. Eu sei que 2 mais 3 não é 7, é 5. Só que ele botou que é 7. Só que é uma proposição. E essa proposição é o quê? Falsa. Ele tem valor lógico falso. Mas minha alternativa é a letra C. Aqui é uma proposição. Uma proposição de valor lógico falso, porque eu sei que 2 mais 3 não é 7. Certinho? Então é isso, Sebiano. Fica na paz, bons estudos e ó, lembra que na aula passada tu era quem? Tu guiava lá a tua navegação. Hoje tu é o arqueiro, cara. Tu que vai atingir o alvo. Valeu, galera!